Olá, bom dia meus inscritos, tudo bem com vocês? Quero desejar a todos um bom dia. Aqui hoje nós vamos fazer um pequeno vídeo de um pão doce com aquele fermento que está em teste. Um fermento que foi congelado, né? Como eu falei para vocês. Esse fermento é massa congelada, né? Eu fiz esses dias com o líquido, né? Congelado. E esse é massa, olha, certo? Esse foi a massa, né? O líquido foi 100 gramas, a massa é 200 gramas. Já descongelei essa massa, né? Vê que ela tá bem estufada aqui, ó, que ela tá bem fermentada já aqui. Descongelei ela. Peguei essa só para vocês verem que é a mesma que está congelada. Então eu tenho 200 gramas de massa fermentada aqui. Então eu vou bater ela junto com o leite no liquidificador, junto com o açúcar, menos o sal. O sal eu vou colocar depois. Então nós vamos bater e vamos misturar em 1 kg de farinha. E vamos ver a reação dele. Eu não vou fazer esponja, eu vou fazer direto a massa. E vamos ver a reação desse pão, como que vai ser. Esse pão doce, tá bom? Aí depois, no final, a gente vai ver o resultado final para que a gente possa então passar a receita certinha para vocês. De momento não vamos passar receita de fermento, porque o fermento ainda está em teste, certo? Mas a próxima receita agora, a gente já vai elaborar o valor e o tipo da fermentação que é feito, tá bom? Então, antes de continuar aqui, vocês já se inscrevem no nosso canal, dê um like para nós, ative o sininho para receber os novos vídeos. Também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho 200 gramas de massa fermentada, tá? Vou colocar aqui no liquidificador. Um pouquinho de paciência, nós tira ela daqui. Nós falamos massa levedada, né? Então eu tenho aqui essas 200 gramas de massa. Vou colocar aqui 3 ovos. Vou colocar aqui o açúcar. Certo? Vou colocar um pouco de leite, mas morno, tá? Um pouco, porque eu não vou colocar tudo, porque depois eu vou colocar junto da massa. Só para bater mesmo a fermentação, tá? Agora eu coloco mais um pouco de leite aqui, né? É o suficiente, tá? Vou colocar nessa bacia aqui, tá? Vou colocar o resto do leite aqui já também. Então aqui eu tenho 600 ml de leite, tá? 3 ovos que a gente colocou, né? 7 colheres de açúcar, tá? Tenho aqui uma tampinha, que é uma colher de baunilha, tá? Tenho aqui
uma colher rasa de sal. Então coloquei tudo aqui. Depois dessa massa amassada, eu vou colocar 100 gramas de margarina, tá? Então aqui eu tenho 1 quilo de farinha, tá? Tem 1 quilo de farinha aqui. Provavelmente eu vou precisar de um pouco mais. Já coloquei todo ele, né? Vou fazer uma mistura. Já é um pão diferente de todos os outros que eu faço, né? Esse é um fermento natural, mas já estou batendo totalmente todo junto, tá? E vamos ver o rendimento dele, o crescimento, como que vai ser. A massa tá mole, provavelmente vai mais umas 200 gramas de farinha aqui, tá? Vou pesar mais 200 gramas. Então, vamos voltar. 600 gramas de leite morno, 20 gramas de fermento. Se for o fermento que vocês usar, aquele fermento biológico seco, tá? O natural é 200 gramas dessa massa, que depois eu vou deixar a receita. 3 ovos, 7 colheres de açúcar, 1 colher de sal e 1 colher de essência de baunilha, 1 quilo de farinha e mais 200 gramas de farinha para verificar o ponto. Tá bom? Então, o que a gente faz agora? Aqui tem 200 gramas de farinha, eu vou jogar aqui em cima. Tira tudo da superfície da tigela, né? Então, vamos ver como que vai ficar esse pão, né? Esse é um pão doce, tá? Vou pôr na mesa agora, né? E agora nós vamos amassar. Meus queridos, rasga sempre a massa, tá? Normalmente a gente faz a esponja, espera a esponja crescer para depois fazer o pão, né? Então esse aqui a gente está fazendo sem crescimento de esponja. O pão direto crescendo. Vamos ver quanto tempo demora. Normalmente os pão normal que faz, a esponja demora entre 2 a 3 horas e meia. Aí o pão demora mais a 5 horas, né? Então, um total de preparação entre esponja e o pão até ficar assado, dá quase 12 horas, né? Então aqui foi mais 200 gramas de farinha. Vamos ver se vai mais.
Sempre rasgando a massa, viu, gente? Caso quiser colocar coco em cima, pode colocar depois, né, na hora de assar. Que depois vai passar gema de ovo em cima, tá? Aí pode passar também, jogar coco ralado com leite condensado em cima. Que tem mais 100 gramas de farinha de trigo. É só mais para dar o ponto agora aqui. Foi 1,2 kg total, né? Mas esse pouco para chegar a massa no lugar. Vamos ver quanto que vai mais de farinha. Vocês nunca colocam a farinha tudo de uma vez. Ou 1 kg vocês podem colocar. E os demais 200, 300 gramas vai colocando aos poucos. Nossa massa chegou no ponto, né? Sova pelo menos 10 minutos, tá bom? Agora eu vou abrir ela e vou colocar 100 gramas de margarina aqui e vou amassar. Aqui eu tenho 100 gramas de margarina, olha. E agora misturar bem mesmo para ela casar bem mesmo aqui, tá? Tá bonita a massa, né? A massa, olha, tá com bastante bolha. Então, olha, com a incorporação da margarina vai mais 100 gramas de farinha, tá? Então, um total de 1,3 kg de farinha. Olha, tá vendo? Ela tá quase ponto de vela. Quanto mais sovar, melhor vai ficar.
Agora eu vou pesar ela e vou cortar ela em 3 pedaços, fazer 3 pães. Vamos ver qual a medida que vai dar. Ah, mas a massa tá mole. Massa para pão doce tem que ser mole, tá? Ela não pode ser dura. Eu tenho 2,550 kg de massa. Vai 850 cada pedaço de massa, tá? Então agora eu faço bola e deixo aqui um pouquinho, uns 10 minutos para depois abrir. Vocês vão colocar ele numa forma untada, tá? Pode pôr na forma de pão de forma e pode pôr também numa forma normal, tá bom? Ah, mas normalmente cresce e depois abaixa o fermento para poder fazer o pão de novo, para não ficar fermentado. Esse é fermento natural. Esse aqui não tem problema, tá? Esse aqui pode fazer direto, tá? Nós estamos fazendo que nós queremos ver o teste. Aquele que nós fizemos esses dias com o líquido ficou muito bom, suave, macio, não ficou sabor de fermento, ficou muito saboroso. Então agora eu vou esperar uns 10 minutos, aí eu venho abrir a massa. Voltamos aqui. Aqui eu tenho uma forma untada e passado farinha, tá? Vou abrir eles. Vocês podem fazer ele bola assim, do jeito que ele tá. Numa forma, né? E vocês podem também fazer ele normal, um pão normal, tá? Uma vez abrido, vai enrolando e vai apertando ele, tá? Leve esse bico para dentro. Leve esse bico para dentro, né? Sempre essa parte para baixo, tá?
Depois nós colocamos na forma, tá? Vamos abrir o outro. Sempre apertando, viu? Para que ele fique bem... Olha, mesmo ele ficou solto, tá vendo? Senão ele cria casca. Mas agora já foi. Tem que apertar bem, ó, para não acontecer isso aqui. Apertar bem, tá? Então aí tá nossos 3 pães, entre 850 gramas cada um. Depois dele assado, ele perde umas 20 gramas mais ou menos, tá? Mas vamos ver agora o crescimento, tá? Vamos ver agora, vou colocar na forma. Esse aqui quase convinha abrir novamente, mas eu vou deixar assim mesmo, para ver como é que ele vai ficar. Então aqui estão os nossos 3 pães, certo? Vamos ver o crescimento dele agora. Não vou fazer o risco em cima, vou deixar para fazer o risco na hora de passar a gema de ovo, tá? Então, por enquanto, é isso daí. Vamos ver qual o tempo que ele vai gastar para crescer, né? E aí nós vamos ver qual o tempo total para entrar no forno também. O pão nosso cresceu, olha. É o formato do pão doce tradicional, certo? Agora eu vou passar nele coco com leite condensado e gema de ovo. Vou passar por cima. Vocês podem passar direto só a gema de ovo, tá bom? Mas eu vou fazer dessa forma. Eu coloco aqui, né? E aí a gente esparrama com cuidado. Muitos usam pincel, né? Mas, na verdade, para usar um pincel tem que deixar mais mole, tá? Já liguei o forno para dar uma aquecida, né? E aí ele vai acabando de crescer no forno, que ele ainda está em crescimento ainda, tá? Depois eu falo para vocês o tempo que ele demorou para crescer. Não deixa de se inscrever no nosso canal.
dar um like para nós, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho também, né? Tá bom? Do momento que ele entrar no forno, ele vai derramar um pouco essa calda, ela vai descer mais, tá? Ele ainda estando em fase de crescimento, é a hora do momento de passar, tá bom? Porque se passar a hora que já ele estiver totalmente crescido, a tendência dele é abaixar. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Então agora o próximo vídeo eu vou passar todas as receitas certinha. Esse aqui eu já vou colocar também a receita, como que é feito o pão. E depois eu vou colocar como que é feita a receita do fermento, tá? Esse é o nosso fermento que nós criamos. Deus nos abençoou, abriu a nossa mente e nós criamos esse fermento. E então ele se chama fermento do milagre. Aqui ele vai crescer e vai dar uma grudadinha, mas depois ele solta, não tem problema nenhum, tá? Imagina ele saindo do forno e a gente já com o cafezinho pronto. Não precisa ter medo que ele não abaixa, viu, gente? Podem fazer sem medo, tá? A única coisa que eu peço que vocês untem a forma e passa a farinha, tá? E fica mais fácil para ele soltar. Olha que lindo que ficou, olha, tá vendo? Agora, vocês podem incrementar ainda mais, tá? Quiser colocar cereja em cima, pode colocar. Aqui é o açúcar demerara. Pode ser o açúcar cristal, tá? Um pão doce muito charmoso e saboroso. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Aqui ele já está quase assado, olha. Olha só o crescimento desse danado, olha. Agora eu vou colocar uma cereja em cima para vocês verem, tá? Vou colocar só em um só, né? Pode colocar também na hora que ele vai pro forno, tá? Agora ele volta pro forno e acaba de assar. Aqui está o nosso pão doce pronto. Cresceu bastante, olha que coisa linda. Não esqueça de colocar uma bandeja de água
no assoalho do forno, assim que ele começar a corar, para que ele não venha queimar o fundo do pão. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe a todos vocês.